Bom, então vamos continuar com a sequência do livro do Apocalipse. Esse é um pequeno resumo para nós entendermos o conteúdo e as bases do livro. E se você quer saber e conhecer a doutrina espírita, comece curtindo esse vídeo. Para aqueles que me seguem no Facebook e Instagram. E para aqueles que não são inscritos aqui no canal do YouTube, se inscreva, clica no sininho para receber as nossas notificações. Nós paramos no conteúdo onde dizia: esta é a pedra do Apocalipse que destrói a grande Babilônia. E nós vamos ver qual é o símbolo da pedra. A grande montanha é Deus. A pedra que se destaca da montanha é o ensinamento de Deus que a humanidade dá conta de assimilar. E essa é a pedra fundamental sobre se erege a humanidade. Mas nós vamos ver também que essa pedra cai sobre a humanidade. Por isso que a pedra cai sobre a grande Babilônia no Apocalipse. E vai destruindo os seus alicerces ruins. Não é uma destruição física, mas é uma destruição simbólica, que vai eliminando aquilo que há de ruim. Então Jesus está muito tranquilo ali, dizendo o seguinte: olha, não se preocupem se determinado depositário dos ensinamentos espirituais falharem. Porque se um falhar, Deus vai competir a missão a outro. Ele delega a missão para outra comunidade. Então nós vamos entender alguns símbolos de acordo com o próprio Kardec. Os poderosos daquele tempo que se achavam donos do conhecimento espiritual, e nós vamos ver que Jesus estava dizendo para eles: olha, vocês vão falhar, vocês não vão conseguir. Kardec compreendeu do que se tratava. Ou será que Kardec está dizendo que nessa fase de transição que nós estamos vivendo, que a transição, segundo Kardec, começa 100 anos antes da consolidação do Espiritismo, ali por volta de 1850. E a humanidade nessa etapa já tem condições de adentrar no conhecimento espiritual superior. Nós já estamos chegando naquela fase da vinha que vai dar certo. Então, ao longo da história, os ensinamentos de Jesus foram mal compreendidos. Kardec faz uma revisão do passado. Quais são os frutos que foram entregues pelas comunidades depositárias dos ensinamentos superiores? Frutos muito ruins. Kardec vai nos falar para a gente o seguinte: quando a fé raciocinada está ausente, o que prevalece é a incredulidade. Porque quando você não
consegue compreender como é possível o domínio espiritual sobre tudo que existe, você não vai entender sobre a criação. Não vai compreender como que Deus age. O que é Deus? Por isso que o Espiritismo hoje, ou a doutrina espírita, ela é fundamental para afastar da Terra o materialismo e a incredulidade. Para nós avaliarmos alguns símbolos que estão presentes em toda a Bíblia e que possuem um significado estável, ou seja, um significado perene, é importante para a compreensão do Apocalipse. E o primeiro símbolo é o vinho puro, que significa, em síntese, a pureza da doutrina do ensinamento espiritual. Aquele ensinamento que provém da boa mediunidade, que nós vamos ver através dos missionários encaminhados pelo Cristo. Ele é, por exemplo, comparado ao vinho puro. E nós vamos ver por que a escolha do vinho puro. Porque nós vamos ver que lá nas Escrituras antigas, sobretudo nos profetas, o vinho, quando ele era misturado com a água, ele representava a interferência dos ensinamentos desviados. Quando ele fica imprestável para beber, logo é o que havia sido previsto para os ensinamentos do Cristo. Em várias passagens, nós percebemos que ao vinho misturado, como uma antevisão mediúnica positiva lá no Velho Testamento, já demonstrando do que? A respeito do esforço desses enviados de Jesus para nos trazer o ensinamento puro. E esses ensinamentos seriam misturados com doutrinas materialistas e também com interesses secundários, interesses mesquinhos. Então, o vinho puro é o produto da vinha. Quando se usa o símbolo da vinha, que é lá do lagar, onde é chamado, onde se pisa as uvas para se extrair a essência, não é por outro motivo que lá no capítulo 14 do Apocalipse, que prevê um dos momentos mais cruciais do Espiritismo. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte: o Espiritismo, ele está previsto em várias passagens do Apocalipse. O capítulo 14, ele traz a previsão da sua consolidação maior, que é o momento em que o lagar seria pisado. E segundo ele está escrito, não é por outro motivo, que os espíritos pedem a Allan Kardec que desenhe a vinha na introdução do Livro dos Espíritos. E lá nós vamos ver que existe na introdução o desenho de uma vinha. E aí os próprios espíritos vão explicar
para Kardec: olha, a vinha é a representação do Espiritismo, onde o líquido que se extrai da uva é a sua essência do ensinamento na sua pureza. Então Kardec ele está ali. Não sabemos com conhecimento de causa ou se ele está, na verdade, chancelando um símbolo que já estava previsto em toda a Bíblia e certificando para todos nós que aquela previsão da vinda de uma nova aliança, ou seja, que a vinda do Espiritismo no planeta, ela estaria se consolidando. Curioso, nós sabemos também que no capítulo 14 do Apocalipse é dito que o vinho, que é o lagar, seria pisado fora da grande cidade. E nós vamos ver que a grande cidade é a Grande Babilônia. E ela pode ser comparada ao ícone da Europa, que é o berço da cultura ariana, ou seja, da civilização ocidental. Então, a previsão lá de que o lagar seria pisado, ou seja, num esforço de trabalho, ele extrairia a sua essência fora da grande cidade, alcançando outros espaços a abranger também o próprio Brasil. Então, o vinho produzido a partir da videira, que eu vou botar a figura aqui para vocês verem, por isso a referência à vinha na parábola que nós estamos avaliando. Já a vinha, a lavoura, ela já estava também revista em outras passagens. E nós vamos ver num exemplo lá no livro de Jeremias. Só que como são várias as Jerusaléns, e na história da humanidade são vários os momentos de rompimento dessa aliança, o que se observa então é a traição. Como nós veremos também, e aí nós temos também um dos símbolos do dragão, que é a serpente inicial lá no Gênesis, e que ela vai crescer em potencialidade destrutiva, ou seja, de causar prejuízos, dando origem à figura do dragão. E o próprio dragão, no Apocalipse, explica que o dragão é a serpente primeira, aquela serpente do início que está lá consignado no livro de Gênesis. E a serpente, ela é o convite do mal, chamando o homem para se desviar da missão da aliança proposta por Deus. Só que esse mal, ele se desenvolve. E havia previsão no Apocalipse que ele iria crescer de maneira espetacular. Nós vemos isso como símbolo da ressonância dos homens face aos ensinamentos de Deus. Como que a humanidade responde? São várias e várias passagens, e nós percebemos nos livros antigos que os homens se recusaram a ouvir os ensinamentos, se apresentaram como rebeldes, inflexíveis, mantiveram o coração duro
e perverso. Optaram por desprezar a verdadeira sabedoria e decidiram por seguir os desejos inferiores, de sorte que não caminharam segundo a lei de Deus. Para demonstrar que tudo isso tem fundamento na Bíblia, nós vamos ver Daniel dizer o seguinte: o coração dos homens se animaliza quando se distancia de Deus. Então, todo símbolo da animalidade, ela está vinculado a esse afastamento da aliança. É a animalidade. Ela é uma presença marcante no livro do Apocalipse. Como descobrir de forma espetacular? Vamos pegar um exemplo. A realidade das guerras. Nesses conflitos, o ser humano mostra o que ele tem feito de pior. Ele se comporta como um animal. Ele foge dos lóbulos frontais superiores e retorna ao complexo reptiliano, ou seja, aquilo que é brutal e inferior na nossa personalidade. Então, todo o Apocalipse, ele faz aquelas menções e referências a animais, porque ele quer destacar que é uma fase de animalidade humana que vai ser vencida, vai ser destruída. Porque nós vamos ver que no Apocalipse os três entes destrutivos, a prostituta, o dragão e a grande Babilônia, eles são destruídos. Claro, uma destruição simbólica. Eles somem para dar a origem à nova Jerusalém. E ela surge após a queda dessas três entidades. Então é previsto que o olheiro, que é Deus, ele passa a ser tratado como argila, ou seja, pretende-se os domínios sobre as obras divinas. E aí vai haver uma inversão. E nós vamos ver que o materialismo faz esse tipo de inversão. Os homens sentam no trono de Deus e se pretendem ser dominadores. Todas essas antevisões consignadas à Bíblia, só faltavam hoje as lentes que a doutrina espírita nos proporciona para que pudéssemos entender tudo isso. E nós vamos ver também sobre o ângulo da vinha. Tudo isso representa o abandono das terras hacendadas. É o abandono da aliança. Quando você mistura o vinho puro com água, você promove o desejo que é a deturpação dos ensinamentos. Foi exatamente o que promove a besta apocalíptica, que é o institucionalismo romano, que promove sérias deturpações dos ensinamentos de Jesus, atrasando, segundo Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, a mazela evolutiva da humanidade em 600 anos. Ou seja,
Nós estamos 600 anos atrasados na nossa marcha evolutiva, graças a todos os demandos promovidos por Roma, no campo do conhecimento espiritual superior na Terra. Então, as sucessivas Jerusaléns, elas atuam como a filha rebelde nesse processo de rompimento da aliança. São várias as Jerusaléns que se rebelam. Então é uma ironia do destino para com os judeus, que se via como um povo eleito. Jesus e os Espíritos já estavam avisando a eles por muito tempo. Ele estava já dizendo: olha, se vocês não se comportarem e não seguirem de acordo com os planos, essa vinha vai ser transferida para estrangeiros. Esses gentios que vocês tanto criticavam, esses, na verdade, no futuro, é que vão dar o fruto. E é o que de fato acontece. Então Deus traz a sua retribuição na medida de comportamento de todos nós e faz cair sobre a cabeça dos homens os seus frutos e suas ações de atuação na lei da causa e efeito. A vinha é transferida para os estrangeiros, como falamos. Essa simbólica vinha, ela é pisoteada, destruída, ela é desraigada do solo. E os agentes da destruição são os próprios pastores que a transformaram em deserto desolado. E já havia previsão que os próprios religiosos promoveriam a traição da aliança. É algo que Jesus sempre tentava mostrar aos fariseus, e eles se recusavam a ouvir. Por isso que lá na parábola da vinha, no final, nós vimos que é dito: olha, os fariseus entenderam que Jesus estava falando para eles. Vocês foram encarregados de darem os bons frutos. Receberam um investimento espiritual e não honraram esse compromisso. Vamos ver que curioso. Por exemplo, Jeremias e Oséias. Eles mencionaram isso. Por isso que a previsão no deserto, lá no Apocalipse, toda vez que se menciona o deserto, ela é a desolação característica do abandono da aliança. É a comunidade que abandona a proposta dos espíritos, transformando o solo em terreno árido. Mas que aridez é essa? É a aridez simbólica do nosso coração. Quando nós recusamos esses tesouros, muitas pessoas que chegam às casas espíritas, lá elas têm o primeiro contato com a doutrina espírita. E às vezes supõe, por deixar de lado a leitura desses livros, engavetando-os, que elas vão afastar o compromisso de estudar, de conhecer e aplicar essas obras.
Só que nós sabemos, e os espíritos são muito positivos nesse sentido, que toda vez que você tem acesso a esse tipo de conhecimento e você despreza e joga na lata do lixo, você está se comprometendo com a lei divina. E lá no plano espiritual, os espíritos vão nos cobrar. Eles vão dizer: ora, você teve acesso ao conhecimento. Você só não se aplicou porque não quis. Não é pelo fato de afastarmos o conhecimento espiritual superior que nós vamos nos livrar conscientemente. Porque a oportunidade chegou e ficou à disposição de cada um de nós. O que isso significa? A figura do deserto lá no Apocalipse é para mostrar que onde há desolação, Jesus não caminha mais por esse espaço. Por isso a importância das advertências sobre a necessidade de não permitirmos o que nos diz no meio espírita que nós transformamos nossa vinha em deserto. E se virar deserto, não nasce mais nada ali, não cresce mais nada. Vamos continuar falando no próximo vídeo sobre o Apocalipse. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.